Perdão, gente. Caiu aqui, eu tive que recomeçar. Mas tá tudo certo agora. Vamos aguardar o nosso convidado. Ai, você... Tá entrando. Ei! Boa noite! Boa noite. Difícil, né? A conexão hoje tá meio difícil. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Amém. Ei, gente, tudo bem? Esse é meu convidado, é Emanuel. Ele vai se apresentar agora, vai falar da trajetória dele, porque a gente não pode falar de transição planetária se a gente não contar um pouquinho da nossa participação nesse momento, né? Das informações que a gente tem para compartilhar, tá? Pode falar, Emanuel, se apresentar e falar o tempo que você já tem, tá nessa área espiritual. Boa noite a todos. O meu nome é Emanuel. Tá tudo certo? Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tá travando um pouquinho, Uhum. deu uma travadinha. Mas Deu. vamos lá, Tá pode seguindo. continuar. O universo ele tem o seu próprio caminho, né? Existem ciclos cósmicos que determinam a nossa jornada, independente que a gente saiba dela ou não. E a minha, Ai, tá dando uma a maioria, travadinha. Deu uma travadinha aí. Quando você ia falar a minha, travou. que coisa não. É, Então, será que agora tá dando certinho? agora não travou até agora. Acho que pode começar. Tá travando pra você, lá? Oi? Oi, E tá me aí, tá vendo? legal agora? Sim. É, começa aí, vamos ver se vai travar de novo. Câmera, que coisa, não. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Bom, o universo ele tem um ciclo próprio, né? O cosmos, independente que a gente tenha, ele, ele determina a nossa vida. E não, isso aconteceu comigo, uma transformação inesperada, quando eu era jovem, ainda bem mais jovem, que mudou tudo, que foi um início assim, maravilhoso para mim. E como eu disse, era um jovem comum, um jovem normal, até que um belo dia, uma expansão, vamos dizer, uma expansão da minha consciência. Eu fui chamado para fora do planeta na minha consciência e Deus falou comigo que, olha, dito ali que me foram mostrados era como se era falando do planeta e
atividade dele como lar planetário, entendeu? E isso me chamou muita atenção. Eu, naquela noite, eu deitei para dormir, não consegui dormir, eu fiquei com o olho regalado e tendo essa sensação. E desde minha vida mudou. Eu comecei uma busca em que eu podia no momento. Então, eu li todos os livros que falam sobre Deus, Testemunho de Jeová, a Bíblia, esse conhecimento. A minha mãe me apresentou um livro que da Rosa Cruz não, acho que era isso mesmo, Rosa Cruz. E que me falava dos palavras e frases que estavam inseridas naquele. Tá travando muito. Tá travando muito. Eu vou ter que esperar ele voltar para ver o que a gente vai fazer, porque tá travando muito, né? Eu vou... saiu, caiu. Então, gente, esse é Emanuel e ele tem muitos anos que percorre esse caminho da espiritualidade, né? E hoje ele segue a linha da Sam Lighthouse, que fala dos grandes mestres, os mestres ascensionados. Os mestres ascensionados que fazem parte do grupo dos mestres ascensionados é Jesus, Maria, José, o mestre Gautama, o Buda, São Francisco de Assis. Eu vou esperar para ver se ele volta e eu vou falando com vocês. Então, é uma linha que segue os mestres. E eles fazem decretos, orações diferentes. Para cada um desses mestres tem um tipo de oração e de decreto. Então, eu convidei ele porque aconteceram algumas coisas comigo nos últimos tempos. E eu tenho as pessoas que falam que é teoria de conspiração, mas não é teoria de conspiração. Eu descobri há pouco tempo agora que é verdade os ataques que acontecem, energéticos, e o que está acontecendo agora no nosso planeta também. A transição planetária é uma transição mesmo. O planeta está saindo de uma vibração e fazendo uma reconstrução para ir para uma outra vibração, uma vibração mais elevada. Como que eu posso explicar para vocês? A gente está saindo do processo de ignorância e passando por um processo de conhecimento, de abrir um pouco a mente. Não é uma coisa muito... um salto muito grande, não. É um passo. Então, o que acontece? O que aconteceu comigo? Por isso que eu quis fazer essa live hoje. Eu peguei um caderno meu essa semana, que eu sempre anotava os meus sonhos. Eu estava meio displicente ultimamente. Mas eu peguei um caderno meu e li uma das experiências que eu tive. E nessa experiência... eu acordei no sonho e estava um despertar. Isso aí, Cris. Eu acordei num sonho e eu estava num local muito bonito. Tinha uma casa muito bonita e estava tendo uma festa nessa casa. E tinha uma escadaria muito grande e tinha várias pessoas nessas escadas, bebendo, festejando. E aí eu adentrei essa festa e eu estava procurando o dono da casa, o dono da festa.
E nesse momento eu achei, ele me encontrou. Só que eu não sabia quem era. Eu sabia que eu precisava achar e que se eu ouvisse eu saberia quem era. E quando eu encontrei com ele, eu falei com ele que eu tinha um recado para ele. E tudo no entorno dessa casa começou a quebrar e a se ruir, a cair, a desmoronar. E ele me olhou e me chamou para entrar para dentro da casa e para o escritório dele. E eu fui. E cheguei lá e falei com ele, olha, eu tenho um recado para você. Deus falou que não adianta a gente tentar evoluir de uma forma que não seja a partir do coração, que não seja a partir do amor. E aí eu acordei. Esse foi um dos sonhos que eu tive. Então tudo desmoronou em volta, tudo se acabou em volta. O outro sonho que eu tive foi que eu morava num prédio e todo mundo de branco, tá, gente? Nesse primeiro sonho, todo mundo de branco. E nesse segundo também, todo mundo de branco. E eu estava numa casa, num apartamento grande, bonito, e era um lugar mais evoluído do que o que eu estou acostumada a ver. E aí eu estava numa sala grande e eu tinha várias crianças, tinha umas 30 crianças. E tinha duas moças que me ajudavam a cuidar dessas crianças. E elas chegaram para mim e anunciaram que a guerra tinha começado. E eu fui e abracei essas crianças com todo o amor, porque elas vieram correndo para mim, e eu abracei elas com todo o amor e falei que Deus ia nos proteger e que ia nos guiar. Acabou esse sonho. E eu tive um terceiro sonho, quinta-feira, que eu estava morando numa comunidadezinha e eu estava andando pela rua e tinha uma pessoa conhecida para mim na história, tá? Porque eu não conheço. Aqui eu não conheço. E eu cheguei perto dela, cumprimentei porque ela estava com um bebê no colo e ela tinha acabado de ganhar um bebê. Tinha um mês mais ou menos que ela tinha ganhado uma menininha. E aí eu cheguei perto dela, ela estava com um bebê no colo e uma menininha já grande. Aí eu falei assim, mas como assim você conseguiu ter esse bebê e ainda tá com essa menininha em tão pouco tempo? Aí ela me falou que um cara, um líder nesse lugar, nessa região, que ela tinha pedido para ele para ajudar a curar a filha dela que estava doente e conseguir ter outro filho. E nesse processo, ele tirou toda a vida de outras duas crianças, que veio na minha tela mental, na hora, o rosto dessas duas crianças que foram tiradas a vida, e passou a vida para esses dois filhos dela. Para ela poder engravidar e essa outra menininha que estava doente. E eles estavam bem, saudáveis. Eu fiquei chateada, mexida. Falei, como tira a vida de duas crianças para colocar em outras duas crianças? E aí, eu tentei falar com outras pessoas da vizinhança. Vizinhos, era uma vilazinha. E aí, toda vez que eu falava para essas pessoas que esse ser estava fazendo isso, vinha a sombra do rosto dele no rosto dessas pessoas. E eu não parava de falar, porque eu sabia que elas correriam risco se ficasse sabendo disso que eu ia contar. Então, ele, através dessa moça que me contou a história, ele me viu e começou a me perseguir. E no meio dessa perseguição que ele estava fazendo em mim, eu tive vontade de fugir. Mas eu pensei que se eu fugisse, todas aquelas pessoas estariam prejudicadas. E ele mandou me chamar e eu fui. E chegando lá, era um escritório, uma casa grande, onde ele fazia esses eventos, né? Essas tiradas de energia, e muitas pessoas, eu olhava para as pessoas e via se elas tinham consciência daquilo ou não. Então tinha umas pessoas que não tinham consciência, que achavam que ele estava fazendo certo, que ele estava fazendo bem, que estava fazendo uma coisa encaminhada por Deus. E outras não, outras mulheres. Só tinham mulheres e ele de homem, nesse local. E todo mundo de branco.
também. Aí eu sentei e ele começou a falar algumas coisas comigo e ele queria tirar a minha vida. Ele queria tirar também a minha luz. Porque todos nós temos uma luz, gente. Todos nós. Todos nós temos uma conexão com Deus, divina, dentro de nós, dentro do nosso coração. Passa na nossa corrente sanguínea, dentro do nosso DNA. Tem um vídeo que eu postei no meu Instagram. Tá bem no IGTV. Então ele começou a conversar comigo e eu percebi que ele queria tirar minha vida. E tinha uma mulher com ele. Aí ela tentou me fotografar, eu não entendi por que era aquilo, e eu todas as vezes eu impunha minhas mãos e enviava energia de amor. E de repente, ele levantou, e todos nós levantamos, e ele veio para cima de mim, eu segurei ele pelos punhos, e veio uma grande energia de luz sobre mim e sobre ele. E minha mão fervia no corpo dele inteiro, e no meu também. E mandava muita luz para ele. E eu virei para ele e falei que a Mãe Divina estava chamando ele de volta. E veio uma imagem gigantesca de Nossa Senhora de Guadalupe sobre a minha tela mental e sobre todo o lugar. E eu fiquei segurando ele um tempo, firme, e a outra mulher paralisada. De repente entraram pela porta algumas mulheres com consciência e outras inconscientes do que estava acontecendo, do grupo dele. Eu soltei ele e fui embora, pulei pela janela. E eu acordei. Então, o que eu queria dizer para vocês? Que eu não gostava muito dessas teorias conspiratórias de ataques do mal para nós. Só que eu tive essas 3 experiências e por um acaso eu abri o meu caderno, meu diário, ele nem está por aqui, que foi em 2018 que eu registrei essa história, a primeira história da festa. E aí, a partir disso, eu juntei tudo e tive certeza que eu não posso me calar, que eu tenho que falar para as pessoas o que está acontecendo. E o que está acontecendo agora, teve essa violência com esse menino nos Estados Unidos, né? Esse ataque lá com esse menino nos Estados Unidos. Mas eu vou chamar vocês para uma reflexão. Vocês já viram falar da alegoria da caverna de Platão? Que são um monte de pessoas presas numa caverna e só via as sombras se movendo. Uns se encantavam com as sombras, mas tinha um dos prisioneiros que não se sentia ali não era o lugar dele. E ele fugiu. E quando ele fugiu, ele não deu conta de tanta luz que vinha na direção dele, por todos os lados. E uma hora ele conseguiu abrir os olhos e era tudo lindo e maravilhoso. Então, enquanto a gente está na caverna, a gente está numa ignorância. A gente desconhece a verdade. Essa situação que aconteceu com esse rapaz, não sei direito o que aconteceu nos Estados Unidos. Parece que um policial matou um jovem, não sei. Então, isso tudo, gente, é administrado por quem quer destruir a humanidade. Por quem quer destruir os filhos de Deus. Quer separar. Porque plantando a separação dos irmãos, dos filhos, eles conseguem controlar. E aí eu chamo vocês para mais uma reflexão. Por que essa intenção de separação? Por que tanto ódio e discriminação? Por que a gente cede a essa vibração? Porque são frequências. Frequências. Então, o que acontece com a frequência do medo, da raiva e da separação? Ela tem uma vibração bem baixa. Então, se você vê aquela historinha e entra nela, você abaixou sua frequência e eles dominaram. Conseguiram controlar mais alguns.
separar mais alguns. Eu coloquei um incenso de lavanda aqui no ambiente. Então, o que eu quero passar para vocês é o que o Emanuel veio também para falar para vocês, que ele tem muito mais conteúdo do que eu sobre esse assunto, porque eu não gostava muito dessas teorias, eu não acreditava muito nessas pessoas. E depois desses 2 sonhos, me veio concretamente a Mãe Divina me guiando, me mostrando. Desde 2012 eu tenho sonhos com Nossa Senhora de Guadalupe. Eu tenho sonhos com ela. Vários chamados. Vários. E agora, em 2020, que eu estou começando a juntar o quebra-cabeça. Então, vou falar para vocês, mais ou menos, quem são essas pessoas. São essas pessoas que levantam a bandeira vermelha. São essas pessoas que aprovam o aborto. São essas pessoas que excitam o preconceito racial. São essas pessoas envolvidas com a China. A China plantou o vírus. O vírus não é uma coisa natural. Foi plantada. Eles querem destruir 80% da humanidade. Por quê? Porque eles querem ficar com o planeta. E eles querem atacar Deus. Eles são os anticristo, anti-amor, anti-luz. Eles não têm brilho, eles não têm viço, eles não têm essas bochechas vermelhas. Então, isso é uma das coisas que eu queria falar para vocês e eu acho que se tiver alguma pergunta que eu possa responder, o Emanuel não voltou, né? A internet está caindo muito, principalmente quando a gente vem falar de consciência humana, trazer consciência para as pessoas. Aí tem umas interferências. Mas eu quero falar para vocês que quando se focarem na Mãe, em Nossa Senhora, faça orações, terço, orações 6 horas da tarde. A luz já venceu. Eu quero que vocês entendam isso. A luz já venceu. Deus já ganhou essa batalha. Mas eles precisam que nós tenhamos consciência. Não fiquemos na ignorância, caindo nessas mentiras que estão dissipando para a gente. Tem governos aqui no Brasil envolvidos com essas pessoas. E eles vão cair. Esse mês e o mês que vem, vocês podem ficar tranquilos, vocês vão ficar impressionados com tanta informação. Eu vou passar as fontes do que eu estou falando aqui. Eu escrevi na agenda, que está aqui fora. Está na minha mesa ali fora, mas eu vou falar para vocês o canal do Pava. Ele fala muito sobre essas fontes, sobre tudo isso que está acontecendo. Eu acho que o Emanuel vai entrar aqui. Gente, eu estou tentando fazer o Emanuel entrar de novo, tá? Ele entrou. Ai, Deus abençoe. Olá, tá tudo certo agora? É uma luta, meu menino. Mas aqui, eu falei dos meus sonhos, me apresentei, já falei tudo que você pode falar, fica à vontade. Pode começar a discorrer. E de onde você parou? Eu ouvi você falando da... Eu te pedi para apresentar, pode começar tudo de novo. Se apresentar, falar por que você está nesse caminho. Tá bom. Então vamos agora, que não pica essa internet agora, hein? Amém. Bom, meu nome é Emanuel, e hoje para mim, até meu próprio nome é uma honra para mim tê-lo, porque o significado dele é muito intenso. Para mim é muito gratificante ter esse nome.
E uma responsabilidade também, né? Uma responsabilidade abençoada. Acho que pela qual eu fui enviado, ou todos nós fomos enviados. Mas, enfim, acho que há uns 20 anos atrás, ou mais um pouquinho, eu era um jovem comum, um jovem do mundão, e fazia as coisas que os jovens do mundão fazem hoje, até hoje, né? Mas num certo dia, eu cheguei em casa, já eram as meia-noite, tarde da noite, estava vadiando pela rua, e cheguei e fui dormir. E pus a cabeça no travesseiro, depois dos preparativos todos, né? Escovar dente, tomar banho, aquelas coisas todas. Pus a cabeça no travesseiro para dormir. E, de repente, menino, eu senti uma coisa, como se me puxasse assim. O meu olho ficava regalado e me senti fora da Terra. Eu via como se eu visse o planeta de uma perspectiva fora dele. E uma voz ia falar na minha mente. Assim, hoje eu digo que foi um tributo ao planeta Terra, que falava de quão grandioso é esse lugar e quão especial é ele como lar planetário, como uma moradia sagrada para a humanidade. E isso me deixou muito assim, eu fiquei tão emocionado com a coisa e tão assim, foi tão inesperado, me deixou tão pasmado, de fato, que eu levantei da cama, peguei um caderno e uma caneta e fui escrever. Fui escrever aquilo que estava passando na minha cabeça, porque, sinceramente, eu nunca tinha pensado essas coisas. Até naquele momento eu achava que eu estava pensando. Então eu achei, nossa, isso é fantástico o que eu estou pensando. Então eu tenho que anotar isso. E levantei, fui para a cozinha e comecei a escrever. Mas eu não consegui escrever com o mesmo tato ali que foi me dito. Algumas palavras eu consegui, assim, igual uma das coisas que eu lembro que foi a mais importante que eu consegui identificar foi o agora, a necessidade do agora. O agora ele vinha grifado em letras maiúsculas, eu escrevi ele assim, com a letra maiúscula e entre parênteses. E começou a busca. Comecei a ler tudo que aparecia na minha frente falando sobre Deus. Foi muito intenso e procurei em todos os lugares, frequentei muitos lugares e não encontrei lugar nenhum. Até que minha própria mãe me falou, já que você está buscando, toma aqui, isso aqui, lê. Eram partes de um livro que se chama Haja Luz. Era o fascículo 14, que o nome desse fascículo era O Poder do Silêncio. E ali ele falava de que, neste momento, na nossa era, chegou o momento da evolução. O momento de, assim, de se integrar ao todo. E nesse mesmo fascículo, presta atenção, nesse mesmo fascículo do livro, tinha as palavras agora grifadas do mesmo jeito que eu escrevi no dia que eu tive aquela percepção à noite. Aí eu falei, meu Deus, encontrei o que eu estava procurando. Foi mágico. Assim. Então, desde então, eu encontrei a linha espiritual na qual eu consegui encontrar todas as informações. Os livros estão até aqui, todos que eu consegui, e tem alguns mais. E aqui tem, acho que, depois desse fascículo que eu li do Haja Luz, a minha mãe me deu outro livro, que, não sei se dá para vocês verem, Os Senhores dos Sete Raios. Maravilhoso. E tem certeza que um daqueles que me levaram que me fizeram aquela exortação ao planeta Terra está aqui. Um daqueles. Então, assim, desde então eu venho, assim, buscando essa transformação. E outro, já que a gente está falando de, como é que é? Planetária? Transição planetária. Transição planetária. O universo, ele tem o seu próprio mecanismo, o seu relógio cósmico. E que a gente, quer saibamos ou não, o relógio continua girando. E tem os seus momentos das coisas acontecerem, quer nós queiramos ou não. Ou não. Porque a vida é assim, Deus é assim. Às vezes a gente está aqui ignorante, achando, levantando para trabalhar, acorda, come, arrota, peida, achando que está fazendo a coisa certa.
Na verdade, tem outras coisas que devem ser feitas, né? A realidade. Tá dando para entender tudo? Legal? Tá ouvindo, sem corte? Tá ótimo, graças a Deus. Legal. Então, chegou o momento na nossa vida, no nosso dia a dia, dessa transformação. É assim, as coisas parecem que estão dentro de uma normalidade de acordar, trabalhar, aquele corre-corre do normal. Mas tem uma fantasia por trás disso tudo. Eu li hoje uma informação falando que a gente está preso em cadeias de veludo. A gente não está acorrentado com espinho, tem um certo conforto nessa A zona de conforto. prisão. Que é uma zona de desconforto. A gente está preso nela. Mas essa prisão, ela é meio disfarçada, entendeu? A gente tem prazeres que, assim, dentro de uma subjetividade, ele nos prende ainda a esses costumes. A gente acha que tá livre, mas não tá. A nossa consciência está presa. Pode continuar, tá ótimo. Tá? Pode? Ótimo. Então, a gente tem que aprender a conectar o nosso corpo com a realidade. Que o universo vibra, o universo tem sua própria manifestação, o seu próprio modus operandi. A gente tem que nos conectar a ele. A física quântica explica muito bem isso. Porque é muito estranho, olha, gente, o universo tem todo um funcionamento harmônico. Todo o universo, todos os planetas. Aí chega no planeta Terra, acabou. A gente inventa aí uma constituição, inventa um monte de papel para assinar, e o universo? E a natureza? Acho que tem uma contradição aí. E essa contradição é justamente o que a Emília estava falando aí, de pessoas ou de seres que estão aí imbuídos de destravamento, de parar a humanidade ou de distrair a humanidade para que ela não alcance o seu objetivo, que é a evolução. Então, eles são conhecidos aí muito como Cabala Escura, ou Deep State. Illuminati. Uma coisa que eu estava pensando esses dias é o seguinte: toda essa conspiração, teoria da conspiração, sabe, tudo que a gente vê falando na internet, que as pessoas vão falar, teoria da conspiração, falou isso, que a gente acha que é uma coisa meio fantasiosa. Então, uma notícia para vocês. É verdade. É verdade. Não é brincadeira. Não é. E procura. A gente tem que procurar pesquisar, porque a gente tem o costume de ignorar e não buscar. Eu não sei, mas eu também não vou atrás procurar saber. Mas espera aí, tem uma informação ali que é valiosa para nós, que pode acrescentar muito para a nossa vida, para nossa... A gente pode mudar a sua vida, mudar você, mudar o modo de ver o mundo. Muda intensamente. Assim, Jesus esteve aqui e nos deu as provas. As coisas que Jesus fazia, para a gente é mágico, é coisa exorbitante, mas ele nos disse, e coisas maiores farão. Então, por que a gente, assim, a gente tem que nos dar, no mínimo, a curiosidade de buscar, de procurar saber. Assim, tem fontes que a gente tem que pesquisar para poder transcender esse estado de consciência. E se entregar mesmo, se sentir mesmo no momento de oração, silenciar mesmo e buscar, porque assim, a gente tem que ativar partes do nosso corpo que estão adormecidas. A gente funciona assim meia boca, sabe? Falou o corpo da gente funciona, nesse momento, funciona meia boca. Vou dar um exemplo aqui, para tentar explicar para alguém que... Bom, para ficar mais fácil. Um veículo, um automóvel, todas as partes dele tem uma central de comando e controla aquela parte. Aí é como se um vendedor de carro sem vergonha pegasse esses conectores e mudasse todos de posição. E nós somos o carro. O corpo, vamos supor assim, o nosso corpo é o carro. E cada parte do carro tem uma conexão, tem um cérebro que comanda ele. Aí um vendedor de carro safado, sem vergonha, vai lá,
e muda os conectores todos de posição e mistura tudo. Aí o carro, que é o nosso corpo, para de funcionar da forma harmônica que deveria. Acende uma luzinha aqui, dá uma piscada aqui, dá uma tremida ali, e a gente acha que, opa, estou funcionando, mas não é funcionando 100%. A coisa não está ali às mil maravilhas. Então a gente tem que aprender a sentir, a silenciar, que a gente vai conectar da forma certa, porque Deus está dentro de cada um de nós. Ele faz parte de nós, nós fazemos parte do todo. Então, assim, não há aqui na Terra o que possa deter a gente, que possa deter a nossa evolução, a não ser nós mesmos. Se nós não dermos o passo à frente, se nós não falarmos assim, não, peraí, vou ficar aguentando a zoeira que esse povo faz. Vírus, Bom, 5 minutos que a gente liga uma televisão, o sangue escorre da tela. Nada dá certo nesse mundo. Nada dá certo. Então por que a gente está continuando insistindo nesse erro? É porque a gente permite. É porque nós não buscamos a fundo a realidade. As pessoas vão para o oba-oba. O que está mostrando na televisão é o que ele quer, é o que eles querem, é o controle deles, é a forma de prender vocês numa frequência energética. Quando a gente se entrega a uma frequência, começa a meditar, começa a orar, começa a fazer esporte, cuidar do corpo, cuidar da mente, cercar a sua vida de pessoas que vão nutrir para você crescer. Aí você começa a elevar a sua vibração. Aí você estava aqui, você chega aqui. E aí aquelas historinhas não te enganam mais. Aquela televisão, não tem nada ali que me acrescente. Não tem nenhuma luz vindo daqui, não tem uma informação bonita, uma mensagem positiva de gente que está fazendo um monte de trabalho social nesse momento. Não tem nada disso, só tem morte, violência e doença. É esse planeta que vocês querem continuar vivendo? É uma pergunta. É esse planeta que vocês querem, pretendem continuar vivendo neles? Ou vocês merecem mais? Gente, Deus quer tudo de bom pra gente. A gente merece muito mais. Mas a gente precisa se abrir para esse amor. E ele não está lá no céu, não. Ele está dentro do nosso coração. Como que a gente faz um retorno ao amor? A gente precisa se conectar com a natureza. Precisa pacificar a mente. Gandhi era um grande manifestante. Sabe o que ele fazia quando as coisas ficaram feias? Quando as pessoas se matavam? Ele fazia jejum. Ele orava. Ele fazia mantras. Então, você nunca viu Jesus falando que tem que matar olho por olho, raiva vai vencer. Nunca vi Jesus falar sobre isso, nem na Bíblia. Só o amor. Só pelo amor. Então a gente precisa aumentar o amor aqui, ó. Retornar o amor aqui, ele está aqui. Só que tudo isso que a gente vivencia nesse planeta vai formando cascas. Cascas, cascas. Vamos arrebentando essas cascas. Vamos meditar, vamos orar. Os passarinhos aqui estão gritando. Eu estou ouvindo. Pode continuar, Manuel. Assim, todos nós aqui estamos para trabalhar. Todos nós aqui estamos iguais. Então, o que tem em mim, não falta para mais ninguém aí. Falta só despertar, buscar. Nesses momentos, assim, ninguém veio e me falou nada. Eu tive, assim, eu posso dizer que graças a Deus a coisa aconteceu meio que, acho que no momento. Mas a partir do momento que a gente ouve uma instrução, ou ouve uma coisa que a gente nunca ouviu, por favor, não ignorem. Porque o pior que a gente pode fazer é ignorar uma coisa que a gente não conhece. A gente tem que procurar saber, buscar fontes. Hoje, apesar do YouTube fazer parte da mídia, da grande mídia, ou da cabala escura desse povo aí, mas a gente ainda consegue transmitir alguma coisa, passar alguma informação. Então, assim, pesquisem, busquem. Tem QAnon Brasil,
QAnon Brasil. Fala o site do Luciano, a página do Luciano, você sabe? Deixa eu ver se eu acho aqui. É César, né? Luciano César, não? Luciano César. É só procurar Luciano César no YouTube, ele fala sobre transição planetária. Isso. E falando sobre também teoria da conspiração e falar sobre Illuminati, tem um pessoal bacaninha também. Não é o que eu gosto de 100%, porque eu acredito em Deus. Eu acredito que a humanidade vai dar a volta por cima. Mas tem um pessoal que mostra aonde a gente pode parar se a gente continuar seguindo a mata. Seguindo o que a sociedade quer. O que a mídia quer, o que esses seres querem. Esses seres não são seres humanos. Eles parecem seres humanos, mas eles não têm a essência de um ser humano. A essência de um ser humano é pura luz e puro amor. Nós somos seres de luz, só esquecemos disso. Esses seres, eles não são seres da luz. Eles são seres das sombras que querem tirar os filhos de Deus. Querem tirar a luz dos homens, dos seres de Deus. Eles estão... Vou falar isso, tá? Vou falar isso. Eles estão pegando crianças e tirando a luz delas. Você lembra do sonho que eu falei? Eu falei o último sonho. Isso está acontecendo aqui e agora. Eles estão tirando a luz das crianças, injetando neles para ter vida longa. Estão injetando numa cúpula de pessoas, de dominadores. E esses dominadores querem destruir o resto da humanidade e ficar no controle. Tem túneis no nosso planeta inteiro, cheio de crianças. Esses dias pegaram um avião cheio de crianças da África. Eles conseguiram interceptar, tinham 300 crianças que iam servir de cobaias para violência sexual, tudo que você possa imaginar. Então, essas bandeiras vermelhas não são da luz. É simples assim. Tudo que prega separação não é da luz. Pode continuar, mano. Quanto a isso das crianças, tem até a Jordânia está perguntando se estão matando, acho que sim, né? Mas o que acontece? E fazendo tudo que comer na carne. A luz, eu vi hoje um vídeo falando sobre, e eles falam que eles matam as crianças à base de sofrimento, que esse sangue que eles bebem, eles estão cheios de adrenalina. Tem uma química que solta do cérebro, eu esqueci o nome agora, mas eles bebem esse sangue e se sentem no êxtase. Eles têm um êxtase quando eles bebem esse sangue. Mas é uma criança, é uma vida. Ninguém tem o direito de fazer isso. Então, assim, é hora desses seres deixarem o planeta. E a gente tem que chamar por Deus. Exatamente, aí que está o ponto. Aí que está o ponto máximo dessa história toda. É chamar a luz, é chamar a Nossa Senhora, sabe? A energia que está vibrando agora nesse planeta de cura tem uma frequência. É a energia do amor, é a energia da mãe, é a energia da Nossa Senhora. Invoca Nossa Senhora, faça às 6 horas o terço. Põe músicas de Nossa Senhora na sua casa. Reza, gente. A luz já venceu. A luz já venceu. Só que eles precisam da nossa consciência. Porque quem não tiver consciência, quem não estiver no apoio da luz, o planeta vai vibrar numa energia, numa frequência mais alta. E as pessoas que não estiverem vibrando nessa frequência mais alta, não vão ficar. A minha ideia é despertar as pessoas para isso. E trazer o máximo de pessoas que a gente puder para a luz. Porque senão vai continuar num processo de desenvolvimento. Mas se despertar agora, se acordar agora, todos nós vamos ficar num planeta de alto nível de luz e alto nível de amor. Eu tenho... Quanto a isso das crianças, alguém falou que não pode acreditar que alguém faça isso. Mas não é alguém. São seres das trevas que odeiam a humanidade. Eles não têm a essência de luz, gente.
Eles não têm essência de luz, eles têm a carapaça de ser humano, mas eles não são seres de luz. Não tem sentimentos como a gente tem. É igual o caso desse policial que matou o jovem negro lá. Tem uma técnica de guerra que é usada por esse pessoal da escuridão, que a pessoa entra em transe. A pessoa não tem reação humana. É um robô. É como se fosse um robô. Vai lá e faz isso. Ele vai e faz. É igual Exterminador do Futuro. Parece ficção, mas a vida está imitando a ficção. Não é a vida imita a arte. Ou a arte imita a vida. A vida está imitando a ficção. Eles estão programando a mente da humanidade. Esses filmes, músicas, tudo que tem é uma programação. Por isso que chama programa. A gente tem que tirar a coisa meio ao pé da letra. É um programa. O nosso cérebro é como um computador. E desde criança a gente vem assimilando. Nossos pais ensinam, a escola ensina, e a gente vai aprendendo. A gente recebe uma programação. Então, esse pessoal recebe uma programação mais para a guerra mesmo, mais para chegar e abater sem titubear. Deixa eu responder para... Então, essas pessoas são vítimas dessa doença, que estão morrendo, são seres sem luz? Não. São seres que estão baixando numa frequência do medo. Todas elas, não. Quem criou a doença são seres sem luz. Quem está pegando a doença são os filhos de Deus, mas vibrando numa frequência do medo. Aqui, esse encontro não é para trazer vibração do medo. Eu não sei se vai dar tempo de fazer uma meditação aqui. Qualquer coisa, nós vamos para a live do Emanuel, para o canal do Emanuel, da Alane, que ela vai chamar, porque vai acabar daqui a pouco o nosso tempo, Emanuel. Então, eu vou fazer uma meditação para elevar toda a nossa vibração de todo mundo que está aqui. Nós vamos elevar a nossa luz. Nós vamos lá para pertinho de Nossa Senhora, tá? Então, nós vamos elevar a nossa luz depois desse encontro. Essas pessoas que estão morrendo, elas estão vibrando na frequência do medo. A pessoa, quando vibra na frequência do medo, ela fica com os hormônios de proteção do corpo, todos aqui, ó. Ela fica liberando cortisol e adrenalina o tempo todo, mas não nas fontes. O cortisol é para ser liberado aos poucos. Então, a pessoa acaba liberando essa energia, fica estressada o dia inteiro, ansiosa o dia inteiro. Isso abaixa a frequência. Ver esses canais de televisão, abaixa a frequência. Ver filme de terror, abaixa a frequência. Ficar fofocando, baixa a frequência. Tudo que é negativo, gente, não precisa nem pensar muito. Tudo que é negativo, que desfaz do outro ser humano, abaixa a frequência. Então, quando a gente eleva a frequência, meditando, rezando, e contato com a natureza, são essas formas. Jejum. Pode falar, Emanuel. Não, eu estava dando tchau para o pessoal que está entrando aí ainda. Eu queria recomendar um filme, um vídeo. Um filme se chama As Leis do Sol. Assistam assim antes de dormir. Não vejo mais nada depois para você dormir com aquela positividade. As Leis do Sol. É um filme maravilhoso. Ele é um desenho tipo anime, mas a mensagem que é dada é maravilhosa. É pra gente, serve pra gente. Lá fala, se nós nos unirmos num momento de amor, a gente muda o mundo ali na hora. A coisa se transforma na hora. Na hora, acaba na hora. Na hora. Nós temos que fazer pra isso. União. É a união que faz a força. Essa é velha, né? Essa é a velha. Mas é a união que faz a força. Juntos somos muito mais fortes. Isso aí. Mas a vitória já foi alcançada. Nós temos seres de luz aqui trabalhando. E eles facilitaram essa frequência para a gente entrar no plano deles. Por isso que eu estou falando para vocês. Agora, a frequência está baixa em alguns aspectos. Mas para a gente acionar esses seres é muito fácil. Peça. O momento é agora. O momento é agora. Deus, me mostra se esse povo aí, eu, Emanuel, estamos falando bem, coisas boas, verdade. Peça a Deus, abra o coração, faça uma respiração, conecta com Deus e fala, Deus, me mostra se eles estão me falando a verdade.
Me mostra. Ele vai mostrar. Ele sempre me mostra. Nossa Senhora sempre me mostra. Então, abra o coração, gente. O coração está fechado? Começa a fazer exercício de respiração. Começa a meditar. Tudo isso ajuda a abrir o coração. Eu queria uma coisa que eu queria colocar. Você fala muito de Nossa Senhora, Mãe Maria. A gente tem uma visão assim, e até mesmo a igreja hoje tenta tirar o poder dela. Eu vi uma reportagem falando que um padre falou que Mãe Maria não tem o poder de interceder por nós diante de Deus. Mas, gente, Mãe Maria, ela recebeu essa missão porque ela é um ser grandioso. Ela é um arcanjo. É um ser de grande poder e de luz e de intercessão por nós. Não é à toa. Ela teve aparições, é comprovado. As aparições de Fátima, de Madegard, aconteceram. O sol dançou de fato. Então, é um ser poderosíssimo que pode sim interceder. E ela é a mãe. Então, ela assim, a mãe divina, ela é o ser mais próximo. Ela está mais próximo da humanidade porque ela é a mãe, é ela que concebe a vida. Ela que então, cuida. Se a gente chama por ela, ela é a que está mais próxima depois do nosso Santo Cristo pessoal, porque o Santo Cristo pessoal está ligado no nosso cordão de prata. E se a gente criar o costume de chamar por ele todos os dias, ele vai responder. Dê o passo adiante que ele vai vir ao nosso encontro. Deus, quando eu comecei no meu despertar espiritual, eu li uma frase que me marca e me marca até hoje. A mesma vontade que você tem, o passo que você dá à frente, eles estão dando vários passos na nossa direção, esperando de braços abertos, gente, braços abertos por nós. Então, vamos na direção deles, vamos na direção do amor, da luz, sabe? Não precisa de muito, não. É só confiar e afastar dessas energias caídas, essas informações mentirosas que eles estão fazendo para nos separar. Não vamos nos separar, é a nossa união. Todos nós formamos Deus, gente. Presta atenção nisso. Todas as nossas luzinhas juntas, todas as nossas centelhas, os nossos diamantezinhos juntos, formam um grande diamante. E esse grande diamante é Deus. Então, assim, vamos nos unir, não vamos deixar separar, vamos fazer oração. Vamos fazer oração todos os dias, vamos invocar Nossa Senhora todos os dias. Não vamos nos abater, na vitória já está ganha. Mas vai permanecer quem tiver o coração cheio de amor. É isso aí. A minha mãe me chamou a atenção que não é um arcanjo, ela é uma arqueia. Mãe Maria é uma arqueia, a chama gêmea do arcanjo Rafael. Então são chamas gêmeas, arcanjo Rafael e Mãe Maria. São arcanjos do raio verde, da cura. São seres poderosíssimos, sete arcanjos. Existem 7 arcanjos no governo do nosso sistema. Então, assim, Mãe Maria, Maria, na visão da igreja, ou da própria igreja católica, eles não passam o poder que realmente ela tem, o real, a mensagem real. Tem mistérios que ela revelou na aparição de Madegard que a igreja esconde até hoje. Ela enviou cartas. Deixa eu contar, tem uma coisa também, além de Nossa Senhora de Guadalupe, está sempre aparecendo para mim. Quando eu comecei no despertar, ela apareceu em Guadalupe pedindo pro índio, pedir pro padre, pro bispo, para acabar, para construir uma igreja num lugar que era sacrifício humano, tá? Ela apareceu para ele, para esse índio, e pediu encarecidamente para ele pedir para o bispo construir uma igreja no local onde estavam fazendo sacrifícios humanos de crianças. É sério, gente. Eu não ia estar aqui há 1 hora, perdendo meu tempo. Não é perdendo tempo, estou ganhando luz, trazendo luz e consciência para as pessoas. Se isso não fosse uma coisa real, se isso não fosse uma coisa verdadeira, isso vai estourar a qualquer momento para todos nós. Vocês podem ficar, vocês vão falar, olha, eu não acreditei em Emília e no Emanuel, mas olha aí,
tudo aparecendo, vai vir tudo às claras. Agradeçam, gente, porque se vocês estão passando por essa transição nesse momento aqui e agora, agradeçam. É uma oportunidade de elevação. De sair do mesmerismo. Se libertar do mesmerismo. Da roda de Sansara, dos ciclos de sofrimento. Se a gente não pular fora, vai continuar rodando, rodando. E o cerco está fechando, eles estão articulando guerras. Ataques, articulando guerras, ataques contra os seres humanos. Cortou a imagem do Emanuel de novo. Mas eles estão orquestrando muitas coisas negativas. Mas a guerra já foi vencida. A ideia agora é os seres humanos despertarem. A ideia agora é todos nós nos unirmos numa egrégora de amor, de luz. Nós já estamos na era de Aquário, Jordão. Nós já estamos na era de Aquário. Já estamos na era de luz. Só precisamos despertar para essa luz. Começou a cortar de novo a internet. Começou. Vamos que vamos. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Será que dá pra gente fazer meditação? Eu tô querendo fazer uma meditação com vocês. Vamos tentar fazer uma meditação de uma vez? Tomara que não caia, né? Que não... Deu uma falhadinha de novo. Deu. E aí? Eu tô te escutando. Fala. Continua falando. Opa, tá dando para ouvir? Estamos aqui ainda. Tá, pode falar. Sua crença, mas Deus é único, o Criador do universo. Chama ele assim. Miguel. Ó, tu que criaste o universo e todas as coisas, interceder por nós, colocar a sua mão sobre todos aqueles que estão invertendo a polaridade da luz. Aqueles que não estão cumprindo o seu papel, que estão escravizando a humanidade. Um chamado de... Pode falar. Sim. Só não podemos esquecer de São Miguel Arcanjo, tá, gente? Ele é que está detonando tudo aí, essas guerras, esses ataques contra a humanidade. Ele veio com a espada dele e está detonando geral, tá? Ninguém pode com Deus, gente. A luz é muito maior que as sombras. E aí, a incumbência de fazer essa guerra invisível, é de São Miguel Arcanjo. Quer fazer oração, Manuel? Só oração acho que já dá aí, a gente encerra. Vai, vamos. Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o Criador de todas as vidas, para que abençoe esse lar planetário e todos os que aqui estão em busca da evolução. Nós estamos aqui pela evolução, por nos tornarmos... Invocamos as bênçãos de Deus sobre todas as situações humanas, onde haja um portador de luz, a luz do coração, que a vontade de Deus se manifeste, libertando, curando e elevando para uma nova era de prosperidade, de liberdade. Possamos vibrar no nível o nome de Deus é Eu Sou. Todas as vezes que nós dissemos Eu Sou, nós estamos dizendo que Deus é em mim. Então, digamos, eu sou luz. Vai acabar agora. Gente, vai acabar agora. Vamos. Digamos Emanuel, isso. Vai acabar Oi. agora. 4 segundos.